Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, como é que vocês estão? Tô muito feliz de estar voltando para as lives. Acho que deve fazer mais de um mês que eu não fazia live para vocês. Mas assim, agora eu voltei com tudo. É porque, vou explicar para vocês. Eu dei uma pausa para poder organizar toda a casa, mobília, coisa que vocês sabiam que eu tava nesse processo. E também para dar os cursos todos, né? Porque eu já dei o curso de junho, de julho, de agosto. E aí agora eu falei, não, então agora é o momento de eu voltar para as redes, para as lives e para os conteúdos. Já voltei a criar conteúdo aqui também, que eu tava parada. Então eu tô muito feliz. Vamos lá. O assunto de hoje vai ser emoções. O que a gente vai falar? A gente vai falar da base, tá? Eu acho que todos os dias que eu for fazer live essa semana, eu vou falar sobre isso. Parece que minha câmera tá meio torta, né? Só que hoje a gente vai falar da base das emoções, para que a gente possa construir todo o raciocínio até que a gente entenda por que que elas podem estar nos bloqueando em vários aspectos da nossa vida e como que a gente pode liberar essas emoções de uma vez por todas, a ponto da gente não ter então as oscilações emocionais que normalmente a gente tem e a ponto também da gente conseguir abrir um espaço para poder receber as coisas na nossa vida. Quem assiste minhas lives, faz meus cursos, sabe que a maioria das pessoas, eu sempre falo isso, não recebe o que deseja, não acessa a realidade que deseja, não cria a realidade que deseja, porque não sabe receber. Tá no modo ainda de construção da realidade lá do paradigma antigo e não entendeu que quando a gente faz esse movimento a gente entendeu, tá? No universo tem algumas leis que regem ele, que impactam na nossa vida. Ok, até aí tudo bem, a gente tá estudando essas leis, mas quando as pessoas começam a entrar nesse caminho, vamos falar que é um viés mais espiritual, né, da realidade, elas param, elas bloqueiam porque elas não entenderam que as emoções são parte fundamental para que a gente possa abrir esse espaço onde a gente recebe as coisas. A gente sai desse paradigma de eu tenho que fazer muito, eu tenho que ficar exausto, eu tenho que trabalhar demais para poder receber. E a gente entende que não é assim que funciona, na verdade, que isso é como nos ensinaram que era. Mas na realidade, a gente só precisa dar permissão, ser permissão para as coisas virem, chegarem até nós. Claro que não é um processo simples, super fácil, mas quando a gente entende, ele se torna leve e fácil. Até que a gente consiga entender que a nossa mente limitada abra espaço para esse conhecimento entrar e depois pratique ele para que ele vire sabedoria, até esse caminho todo se completar, pode ser que muita gente diga, nossa, é difícil de entender, não consigo, já tentei praticar e não deu, mas se vocês acompanharem as minhas lives, se vocês acompanharem meus conteúdos, eu tenho certeza que vocês vão criar a realidade desejada. Eu até vou pedir, eu tô sem óculos, sem lente hoje, mas eu vou pedir pra Ingrid, se ela estiver aí na live hoje, ela falar o relato dela no final da live pra vocês verem como é possível. Em 4 meses a Ingrid mudou a vida dela, tá? Mudou completamente. Eu não sei se tu tá aí ainda, Ingrid, se tu tá aí hoje. Eu não avisei que eu ia entrar em live hoje, né? Mas a partir de hoje a gente volta com as lives. Mas então vamos lá. Para que a gente possa concluir todo esse raciocínio daqui a uns dias, quando a gente finalizar essa série de lives sobre esse assunto, a gente precisa saber a base. Qual é a base? A base é, a ciência já provou, provado, gente, a ciência provou que nós somos um conjunto de átomos. O que são esses átomos? São pequenas partículas de matéria. E essas partículas de matéria são ainda formadas de menores partículas, que se chamam partículas subatômicas. E essas partículas subatômicas ainda são formadas de partículas ainda menores, que são quarks e leptons. Esses dois juntos, eles são a base da construção da matéria. Então pensa que a ciência já provou que no fundo tudo é energia. Elétrons, nêutrons, prótons, tudo vibrando numa frequência. O que diferencia a gente, por exemplo, de um animal, de uma planta, é como que esses átomos estão, vamos dizer assim, formados na gente. Qual é a estrutura deles, como que eles vibram, o nível de vibração. E o que diferencia isso também é a consciência, mas a gente não vai entrar nesse assunto hoje, só para vocês entenderem. Então, se eu sei que no fundo eu não sou um corpo físico, eu me enxergo hoje como um corpo físico. Eu tenho a minha realidade,
A minha mente limitada hoje, como ser humano, só pode enxergar isso. Então, eu enxergo que eu tenho carne, que eu tenho matéria, mas eu sou mais do que isso. Eu sou, se eu for me analisar microscopicamente, se é provado cientificamente, a gente vai ver qualquer coisa que for analisada, seja uma piranha de cabelo, seja um computador, seja um celular, seja eu, seja você, seja um animal. No fundo, com um microscópio super, super potente, a gente vai ver a mesma coisa. Uma série de átomos vibrando numa frequência, vibrando numa energia. A gente entendendo isso, se vocês entenderem isso, vocês já entendem muita coisa. Por quê? Porque se no fundo a gente é energia, por que a gente fica tentando criar a realidade na matéria? Não faz nenhum sentido isso. Percebe que não faz nenhum sentido? Se tu sabe que, na verdade, tu é energia, mas por limitações da tua mente, tu te enxerga como físico, tu te enxerga material, por que tu vai tentar bater cabeça e tentar criar uma realidade na matéria? Não faz sentido, né? Tá, mas Deia, se eu já entendi que eu sou energia, como que eu faço para criar minha realidade a partir da energia? Você precisa vibrar a energia que você quer. Ah, isso aí todo mundo fala, é clichê, tem centenas de pessoas falando isso. Por que ninguém não? Por que muita gente ainda não consegue usar as ferramentas para mudar? Por que mesmo entendendo que é energia, a pessoa não conseguiu colocar isso em prática, em prática e ver a realidade dela mudando? Porque não sabe como alinhar essa frequência. Porque é só isso que falta. Quando tu entender que tu é como um rádio que manda um sinal para o universo, para Deus, e recebe um sinal, todo o tempo que tu tá fazendo isso, não tem um segundo da tua vida que tu não estejas fazendo isso, e que esse sinal, ele é enviado a partir da vibração que tu vibra. Por quê? Porque tu não é matéria, tu é energia. É aí que tu começa a entender que tu precisa mudar a tua vibração para poder chegar o que tu deseja na tua vida. Tá, e como que eu mudo a minha vibração? Aí a gente precisa entender 3 passos. 3 passos não, a gente precisa entender 3 coisas. Que nós somos um ser, estamos um ser aqui na Terra, que é formado de corpo, mente e espírito. Tá, Demas falou que tudo é energia. Sim, tudo é energia. Mas como que a gente percebe a realidade aqui no planeta Terra? Através da matéria. Então a gente não pode fingir que a matéria não existe. Sabe, tem uma coisa que eu tenho falado muito nos meus cursos, que é assim: a gente tem que entender que o universo não é real, mas a gente tem que fingir que ele é, porque é assim que a gente consegue lidar. Se a gente fica batendo cabeça, falando que a lei da atração não funciona, a lei do não sei o que não funciona, a lei da polaridade não funciona, a gente tá batendo cabeça numa coisa que é real. E a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque você encontra coisas que são, ou que pelo menos estão, porque pra gente é real. A gente não consegue, por exemplo, falar que a gravidade não é real. A gente tem uma ideia, principalmente a gente que estuda a fundo a espiritualidade, que a gravidade não é real. Mas a gente tá experienciando ela. Então não adianta a gente ficar lutando contra ela, não nesse momento. A gente tem que entender que ela atua na gente. E por que atua na gente? Porque atua em um dos aspectos do nosso ser, que é o físico, que é a matéria. Afinal de contas, quando a gente quer acessar uma nova realidade, a gente quer acessar na matéria, porque não somos seres espirituais, ou melhor, nós somos, mas hoje não estamos espirituais, não estamos vivendo lá em outros planos, em outras dimensões que são só espirituais, estamos vivendo num plano material. Então a gente tem que lidar com o que a gente tem, não adianta ficar lutando contra. Vocês percebem isso? Porque a gente quer, porque eu acho que muita gente que consome a teoria da conspiração e várias teorias da conspiração fica tentando lutar contra coisas que já existem, que são. Eu vou por outro caminho. Eu prefiro a facilidade de entender como que essas coisas funcionam e aplicá-las na minha vida para que eu tenha uma vida leve. Para que eu realize meus sonhos, para que eu more onde eu quero, para que eu crie a realidade que eu quero, para que eu viva feliz e alegre. Porque para mim, eu acho que isso é uma das coisas que Deus mais quer para o ser humano. Que a gente consiga se emancipar tanto a consciência a ponto de viver alegre, de viver leve. Então essa é a minha visão sobre as coisas. Então no momento que tu entende que corpo,
mente e espírito existem e tu é esse ser hoje aqui na Terra tu tem corpo físico. Aqui na Terra tu tem uma mente. Quando tu entende que tu tem, essas coisas estão em ti, mas tu não é elas. Elas te formam atualmente, o teu ser atual, corpo, mente, espírito. Tu entende que tu precisa trabalhar nesses 3 níveis de vibração. Porque tu é energia. Mas pensa, o corpo físico é uma forma de energia densa. É a mais densa que tem. A mais sutil é o espírito. Na verdade, a mais sutil que forma nosso ser é Deus, porque somos também reflexo dele. A gente não vai entrar nesse assunto nessa live. Mas temos, de sutil, temos Deus, divindade, o nome que tu quiser dar. Temos a alma, temos o eu superior, e aí a gente começa a densificar, que é a mente e o corpo. Então, se a gente quer se elevar a ponto de conseguir chegar neste lugar onde a gente acessa as coisas que a gente quer com facilidade, a gente precisa fazer o quê? Elevar a vibração desses átomos que nos formam. Elevar o nosso corpo físico. Isso é uma coisa que eu vejo muita gente negligenciando quando fala de espiritualidade. E pra mim foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Por quê? Porque eu entrei nessa, vamos dizer assim, nessa linha espiritualista. Eu fui por bastante tempo bem adepta da religião, do espiritismo, li bastante, mas quando eu entrei na visão espiritual, que eu digo assim, ó, eu parei de seguir religiões, que eu fui para um lado mais espiritualista, eu comecei pelo yoga. E no yoga a gente estuda muito o corpo. A gente estuda muito como que o alimento impacta o corpo, como que a gente pode vibrar mais elevado. Então, assim, a minha visão muitas vezes pode ter sido um pouco invertida da maioria das pessoas da espiritualidade, que começa a trabalhar no espiritual, depois começa a entender a mente e depois percebe, cara, peraí, tem o corpo físico aí para eu trabalhar. Então, eu desde sempre entendi que o corpo físico era algo importante para que eu pudesse vibrar mais alto e elevar minha frequência. Então, uma das coisas que não pode ser negligenciada quando tu tá buscando criar uma realidade mais compatível para ti é o corpo. Ah, Deia, mas o que eu faço para o meu corpo vibrar mais alto? Vamos lá, primeira coisa e mais básica, a maioria das pessoas não quer ouvir isso, mas eu vou falar. Se alimentem bem. Parem de comer muitos processados, industrializados. Não é que vocês nunca vão comer isso, mas diminuam a quantidade. Comam comida que vem da terra. Por quê? Porque a comida que vem da terra vibra mais elevado. Por quê? Porque ela não tem a mão do homem. Vocês entendem? É só a terra, a semente, o sol, a chuva. É uma comida que vem de Deus diretamente. Então, claro que vai vibrar mais alto. Ah, mas aí a gente tem aquela questão dos agrotóxicos. Não vamos entrar nesse assunto. Não vamos mergulhar nisso assim. A gente vai um dia falar disso assim nas lives, mas aqui eu só quero trazer a consciência para vocês de que tem alimentos que vibram mais baixo, tem alimentos que vibram mais alto. E que você não precisa ficar 100% bitolada só em consumir alimentos que vêm da terra. Mas se você colocar eles na maior parte da sua alimentação, seu corpo já vai te agradecer e já vai vibrar mais alto. Você vai limpando o seu corpo. Você vai perceber que você vai limpando o seu corpo. E aí a opção, né, o orgânico é muito caro. Bom, tudo bem, ainda assim, você está consumindo algum produto com agrotóxico, mas é melhor do que você tá consumindo só processado, só hiperpalatável. Ainda é melhor, vocês entendem? Porque o hiperpalatável, não sei se vocês já repararam isso, mas parece que ele te dá uma baixa de energia, sabe? Aquelas pizzas prontas, aquelas coisas, tu come aquilo e fica sugada, parece. Se vocês perceberem, façam um experimento. Se vocês puderem, façam um experimento para ver como é que vocês se sentem após comer uma comida que vem da terra. Não só salada, mas uma salada, vegetais, arroz, feijão, sabe? E depois experimenta comer uma pizza pronta. Testa como é que tu vai te sentir. Teu corpo vibra diferente a partir do que tu coloca para dentro dele. Então isso é uma das coisas mais importantes que as pessoas não dão valor. Aí estão lá meditando, estão lá buscando se conectar com os guias espirituais, mas não chega nesse nível. Por quê? Porque o corpo não tá vibrando na mesma vibração. A mente pode até estar levando, mas o corpo não tá. O corpo tá denso ainda.
Então, evoluir corpo, mente e espírito na mesma proporção é muito importante. Por que eu pratico yoga direto? Praticamente todos os dias. Porque eu sei que, com o yoga, eu trabalho as glândulas do meu corpo, que são importantes para secretar os hormônios que vão fazer com que eu me sinta bem. E quanto melhor o meu corpo se sentir, mais disposto o meu corpo se sentir, melhor é a qualidade dos meus pensamentos, a gente vai falar disso agora. E melhor eu me conecto com o resto. Eu superior, alma, Deus. Então, nada está separado. E a gente precisa entender isso. Corpo, mente, espírito, hoje, como a gente está sendo no planeta Terra, são importantes na mesma proporção. Se a gente quer fazer a criação de uma realidade ou acessar uma realidade melhor. Então, não negligencie o corpo. Outra coisa, o yoga também trabalha os chakras. Então, além de estar trabalhando o corpo físico, está trabalhando também a energia, que é por onde entra a energia de fora no teu corpo. Então, tu tá alinhando os teus chakras. Quando tu alinha os teus chakras, tu faz essa limpeza de energia, além de tu tá purificando os teus próprios canais de energia para que a energia vital flua no teu corpo, porque a gente tem vários, vamos dizer assim, a gente chama de nadis no yoga, mas são pequenos canais de energia em várias partes do corpo. E assim como o sangue, essa energia precisa fluir, percebe? Precisa passar por todos esses canais, continuar fluindo por todo o teu corpo. Mas se tu tem um corpo sedentário, tu não trabalha o teu corpo, tá? Tu não alonga teu corpo, tu não faz nada de exercício físico, tu come mal, essa energia não tá fluindo no teu corpo. Aí às vezes tu tá super cansada, tu fez teus exames, tá tudo ok com os teus exames, mas tu ainda tá cansado. Por quê? Porque não tem como essa energia circular. Ela tá bloqueada, não tá circulando. Como que tu quer elevar a vibração do teu corpo, vibrar mais alto, se tu não tá abrindo portas para que isso aconteça? Se a energia toda tá bloqueada, limitada. Então, tem que olhar para isso. E aí, o yoga, ele desbloqueia, então, essas energias bloqueadas nos teus chakras. E quanto mais, olha como tudo tá ligado, quanto mais tu limpa os teus chakras, quanto mais tu libera os bloqueios que ele tem, emoções bloqueiam muito os chakras, a gente vai falar disso também. Então, quanto mais tu libera isso, mais tu permite que uma energia que a gente chama de Kundalini, no yoga, ela suba. O que significa essa energia subir? Bem simples, não vamos aprofundar hoje, tá? Mas só para vocês entenderem, é a energia que te conecta a Deus. Então, quanto mais tu consegue permitir que essa energia flua, mais tu tá conectada a essa energia sutil, que é a que cria tudo para tua realidade, porque Deus já criou tudo. Tudo já existe, falta só tu ir lá e acessar. Falta só tu ir lá e permitir que isso chegue para ti. Então, não negligencie o corpo de vocês quando a gente está falando de espiritualidade, quando a gente está falando de acessar uma realidade mais compatível com o que a gente merece. Mesmo que a gente não se sinta merecedor. Lembra que isso é diferente. Tá tudo bem se tu hoje não te sente merecedor porque tu tem crenças e bloqueios, mas tu é merecedor. Isso são coisas diferentes. Tu te sentir, tu ser... Todo mundo é merecedor, não importa o que tenha feito. Não importa o passado, não importa as suas ações ruins, todo mundo é merecedor. Deus não faz distinção de pessoas. Deus ama todas as pessoas, por mais pecados que as pessoas cometam. Então pensa assim, se hoje Deus, para ele tu já é merecedor de tudo, só que tu não te sente merecedor, o que tu vai fazer para que tu tenha esse sentimento? Tu vai elevar a tua frequência, para que tu possa acessar esse eu teu que já existe, que é merecedor de tudo isso. Então não dá para negligenciar o corpo. Eu tive uma paciente há pouco tempo atrás, que ela vivia reclamando de estar indisposta. E ela estava tomando medicamento para depressão, daí ela decidiu parar a medicação. Eu acho que o psiquiatra dela lá, pelo que ela me disse, ela ficou 10 minutos sentada na frente dele, e ele disse, então tira o remédio. Ela tirou o remédio e aí ela não tinha disposição, ela não se sentia bem, mas se vocês fossem analisar a alimentação dela, era muito ruim. Muito ruim, era muito doce todo dia, era comidas pesadas. Então, assim, como que esse corpo ia estar disposto? Não tem como. Vocês entendem? Não tem. O corpo é uma máquina. Você trata essa máquina como ela precisa ser tratada, de acordo com o que você quer ter na sua vida. Você quer ter doenças? Você trata o seu corpo de um jeito. Você quer ter energia elevada, frequência elevada? Você trata o teu corpo do outro.
Não tem como negligenciar isso aqui, tá? Isso aqui é base. Base, base, base. Por isso que eu falei, a aula de hoje é base, mas é muito importante. Tudo bem, vamos passar para a parte 2. A mente. A mente, ela costuma ser muito conectada com o corpo. Então, a partir dos hormônios que o teu corpo secreta, vamos supor, teu intestino lá, tu comeu um monte de porcaria, teu intestino não fez a liberação de hormônios suficientes. Tu tá te sentindo indisposta. Naturalmente, tu acha que pensamentos tu vai ter? Se o teu corpo tá denso, como que tu quer ter pensamentos sutis? Não é compatível, porque você é esse ser. Você é esse ser, corpo, mente, espírito. Hoje, tá? Aqui nesta realidade, no planeta Terra, hoje você é corpo, mente, espírito. Então, como que você quer tá maltratando seu corpo e ter pensamentos bons? Não faz nenhum sentido. Nenhum. Agora, se o seu corpo tá se sentindo bem, a qualidade dos seus pensamentos também aumenta. Por quê? Teu corpo vai estar vibrando sutil ou mais sutil, teus pensamentos vão estar mais sutis. Tá, mas além disso, o que eu posso fazer para elevar a frequência da minha mente? Tá? Corpo, mente, espírito. O que eu faço para elevar a frequência da minha mente? Vocês sabem? Não tô conseguindo ver se tem gente que já me acompanha aqui há um tempo. Se tiver, me dá um oi aí. Ó, para elevar a frequência da mente, a gente pode usar meditação. É o que eu mais indico. Porque tu não precisa pagar nada, tu não precisa ter nada, tu só precisa de ti. Só precisa do teu corpo e de ti, da tua mente. Senta, postura de meditação, alinha tua coluna, fecha teus olhos, concentra. Não importa. Eu vou concentrar no mantra, eu vou concentrar numa respiração. Não importa no que tu vai concentrar, só concentra. Eu não sei meditar, daí todo mundo sabe meditar, gente. É só sentar, preste atenção. É só sentar, alinhar tua coluna, cruzar tuas pernas, fechar os teus olhos, posiciona tuas mãos como tu quiser, assim, 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 tanto faz. Com o tempo tu vai desenvolver a tua própria forma de meditar. E fecha os olhos. E aí concentra na tua respiração. O que é concentrar na respiração? É literalmente observar o ar entrando e saindo pelo teu nariz. Observa. Com o tempo vocês vão perceber. Ele vai entrando geladinho, vai saindo quente. Entra geladinho, vai saindo quente. Tu vai observando só esse movimento. Mas em algum momento a minha mente vem. A tua, a minha, que medito há mais de 10 anos, a de todo mundo vem. Em algum momento a mente vai vir. E aí o que a gente faz? Nada. Percebeu que a mente tá ali? Volta, concentra de novo no que tá concentrando. É no mantra Om, é na respiração, é no mantra Shiva. Tanto faz. Só volta. Comecei a meditar e fui pensar lá na feira que eu tenho que fazer amanhã para poder ter comida para o almoço. Fui pensar lá no meu filho que eu tenho que levar ele para a escola. Tudo bem. Pensou? Percebeu o que tá pensando? Volta para a respiração. Volta pro mantra. Isso é meditar 1 hora. Se tu fizer todos os dias, 1 hora, tu vai ter ido. Tua mente vai ter ido e tu não vai nem perceber. Quando vê, tu já vai estar numa frequência lá em Deus já. Né? Quando a gente fala na meditação, já vai estar em Nirvana, tu já vai estar com a tua mente sutil. Porque é prática. Assim como tu vai na academia treinar teu corpo, tu vai treinar tua mente a ter concentração, a sair do modo 3D e a entrar na frequência do universo. Tá, corpo, mente, espírito. O que mais a gente pode fazer para aliviar a mente? E aqui que eu quero falar base principal para mim, tá? Porque isso foi a última coisa que eu aprendi e deveria ter sido uma das primeiras. Mas como a gente não controla os nossos processos evolutivos, né? A gente vai sentindo de fazer movimentos, vai fazendo esses movimentos e de repente as coisas vão acontecendo, a vida vai fluindo. Foi a última coisa que eu aprendi em todo esse processo de cocriação da realidade, que pra mim hoje eu falo que é acessar a realidade, porque eu tenho uma visão de que todas as realidades estão acontecendo ao mesmo tempo. Enfim, a gente não vai aprofundar nisso hoje, mas pra mim a cereja do bolo que foi que eu aprendi
no final do ano passado, lá por dezembro, foi que eu precisava olhar para as emoções. Por quê? Porque as emoções também vibram, assim como os pensamentos vibram, tudo é energia, né? Então, o corpo vibra sim, a mente vibra sim, emoções vibram sim, pensamentos vibram, tudo vibra. E essas emoções, quando elas estão presas, reprimidas dentro da gente, ou seja, a gente não quer olhar para elas. Ah, aconteceu uma coisa, quando eu tinha 5 anos eu caí, e aí eu quebrei o braço e a perna, e tu nunca mais foi lá visitar a tua criança interior, que passou por isso, e que na época às vezes nem teve o acolhimento que queria, não se sentiu amada, se sentiu com medo do que ia acontecer, teve que fazer cirurgia, tu nem foi nunca mais olhar. Imagina quanto medo tem aí dentro daquele momento lá de quando tu tinha 5 anos. Isso é só um exemplo de várias coisas que a nossa criança interior passa. E aí, isso aqui eu falo com propriedade para vocês, porque eu atendo com regressão há 8 anos. E o que eu já tratei de pacientes que acessaram memórias de trauma e dor da infância, que quando elas acessavam, que elas pensavam, nossa, eu nunca imaginei que eu ainda sentia isso. Porque é isso, ficou algo reprimido lá atrás. Algo que a gente negligencia, que a gente acha, não, aquela vez que me traíram, já superei, já até perdoei, não tenho ressentimento nenhum. Aí tu vai pra sessão e tu vê a pessoa ainda guarda mágoa, rancor, ferida da traição. Então, as emoções presas, elas ficam o tempo inteiro emanando da gente pro universo essas frequências. Então, tem ódio preso aí? Aí tu não sabe por que tu fica atraindo mais situações de ódio na tua vida. Por que será que eu tô atraindo mais coisa que me faz passar ódio? Por que será que eu tô atraindo mais coisa que me faz passar raiva? Por quê? Porque tem raiva aí reprimida, não resolvida. Tem ódio aí reprimido, não resolvido. Então as tuas emoções, elas vibram, assim como os teus pensamentos. Só que as emoções, nesse processo de acesso da realidade, elas são muito mais importantes do que o pensamento. Porque as emoções são o combustível para criar a realidade. E isso foi a última coisa que eu entendi. Graças a Deus eu entendi. Porque assim, gente, nesses anos todos que eu estudo, que eu atendo, eu negligenciava o poder das emoções para o acesso a uma nova realidade, para a criação de uma nova realidade. Mas eu entendi que elas são o principal. Porque quando tu sente uma emoção no teu corpo, muito, 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 muito forte, tu te concentra naquela emoção e tu sente ela muito forte. Se ela for sutil, assim tu cria a realidade que tu quer. No outro dia. E eu pratiquei muito isso nesses últimos 6 meses, eu posso dizer que é verdade. Antes de dormir, pega uma emoção boa que tu tenha, tá? E aí é por isso que é importante essa questão das emoções, porque qual é a qualidade das emoções que tem aí dentro de ti? Porque se tu tiver muita raiva, muito ódio, se tu tiver muito ressentimentos, mágoas, tu nem consegue entrar num nível de gratidão, num nível de amor incondicional. O teu corpo tá vibrando tão denso essas emoções que não tem espaço para vibrar mais leve. E aí, por isso que fica difícil criar uma realidade, às vezes, instantânea. Não tô falando que todo mundo vai conseguir criar uma realidade instantânea, tá, gente? Não é esse o foco. Nunca, assim, pra mim, nunca vai ser milagre, como várias pessoas vendem aí na internet pra vocês. Não é isso que eu tô falando. Mas o que eu tô falando é que é possível, sim, de um dia pro outro, você criar uma nova realidade usando uma emoção boa, uma emoção sutil. Então, vamos supor que você já tá limpo. Você já foi lá, olhou pro passado. Você já liberou todas as faltas em relação aos teus pais, né? Tua criança interior não sente mais nenhuma falta, não tem mais nenhuma briga. Resolveu tudo com os teus pais, resolveu tudo com os teus irmãos. Tu tá limpo de emoção. Tem espaço para tu vibrar amor, perdão, gratidão. Tua frequência de emoções está muito elevada. Aí tu pega essa energia, sente, deixa... O que é sentir emoção? É você não trazer pra razão. Sentir emoção é você percebê-la no teu corpo e deixar ela vir, e crescer, faz isso antes de dormir. Cresce, concentra nesse amor incondicional que tu sente, concentra nessa gratidão que tu sente e aí pensa em algo que tu quer. Por alguns segundos. Visualiza, sente aquilo, solta. No outro dia vai estar na tua porta. Isso aconteceu comigo. Então assim, eu não entendia há um tempo atrás
que as emoções são tão importantes assim para a criação da realidade, mas hoje eu entendo completamente. Um corpo que vibra emoções baixas vai atrair realidades compatíveis. E aqui é que a gente tem a finalização de tudo. Então, se a gente entende que é corpo, mente e espírito, que tudo tem que vibrar na mesma frequência, o meu espírito já é, né? Ele já vibra. Minha alma, meu superior já sabem de tudo, eles já têm consciência de tudo, eles já são elevados. Eu preciso só me conectar com eles. Eu preciso alinhar meu corpo, minha mente, meu corpo. Quando a gente fala de corpo, a gente está falando de emoções também. A gente está falando de energia, a gente está falando de emoções. Quando a gente está falando de mente, a gente está falando de pensamentos. Então, eu alinho corpo, mente e espírito. Eu alinho pensamento, emoção, energia, intenção, a gente vai falar depois de intenção, e ação. Eu tenho o que eu desejo. É impossível isso aqui estar alinhado na mesma frequência e tu não ter algo compatível. Não tem como. O que acontece com a maioria das pessoas que não consegue acessar uma realidade nova é porque não alinha isso aqui. Não alinha. A emoção é de raiva. O pensamento é de não merecimento. O corpo é só industrializado. A mente nunca viu uma meditação na vida, ou seja, os pensamentos estão mais loucos que os macaquinhos pulando de galho em galho. Como que a pessoa quer ter uma realidade leve? Eu quero paz interior. Como, criatura? Se a paz não começou nem pelo teu prato, me diz como que vai querer vibrar elevado se não tá no dia a dia vivendo elevado? Mas aí eu tenho que ser perfeita, daí eu tenho que fazer isso sempre. Não, tu tem que fazer isso sempre que tu conseguir e sempre que tu sentir. Então agora é o momento de eu ficar em meditação e eu intencionar o que eu desejo para minha vida. Então agora eu silencio. Eu faço isso por mim, então eu sento lá, fico em silêncio, foco no que eu quero, visualizo cada passo disso acontecendo na minha vida. Ok, agora eu sinto que eu tenho que mexer meu corpo. Então eu vou lá, faço um alongamento, eu faço um yoga, faço alguma coisa que vai elevar minha frequência, que vai elevar a vibração do meu corpo. Agora eu sinto que eu preciso nutrir pensamentos bons. Então eu vou lá e faço algumas perguntas para o universo. O que você quer para que eu tenha bons pensamentos? O que você quer? Que energia, espaço e consciência eu posso ser para vibrar pensamentos mais elevados? Gente, ferramentas tem muitas. Hoje vocês não podem dizer, quando eu comecei há 10 anos atrás, não tinha nada, tá? Não tinha nada de espiritualidade, era até coisa de louco isso. Isso que eu tô falando pra vocês, que hoje todo mundo fala. Hoje tem uma pessoa em cada esquina falando desse assunto, de cada área diferente da espiritualidade, de cada ramo diferente da terapia, tem tudo. Vocês não podem dizer que ferramenta não tem. Pra vocês elevarem frequência, pra vocês mudarem pensamento, pra vocês limparem emoção, tem muitas. É só vocês escolherem fazer. Porque não adianta ficar, eu fico praticando a lei da atração, mas nunca funciona pra mim. Claro, tu tá só aqui. Tu tá só visualizando, sentada no teu sofá, esperando Deus te mandar. Eu chamo isso de esperando a salvação. Tem gente que tá assim, né? Não entendeu ainda que tem corpo físico pra poder criar as coisas, porque se Deus não te desse, não precisasse que tu tivesse um corpo físico, ele não te dava um corpo físico. Tu não ia ter corpo físico se tu não precisasse dele, mas tu tem um corpo físico porque é pra tu usar, pra tu caminhar e ir atrás das tuas coisas. Tu tem uma mente pra pensar, pra poder fazer as coisas pra ti. Então como é? Como é tu ter todas as ferramentas e não usar nada? Como é tu ter todas as capacidades nas tuas mãos e tu não usar nada? Deia, mas eu não uso porque eu não sabia como usar. Bom, mas agora tu não pode mais falar isso. Todas as pessoas, eu não enxergo quantas tem. Todas as pessoas que estão nessa live não podem mais dizer que não entenderam. Porque eu acho que uma coisa que eu tenho de qualidade é que eu ensino bem. Faço que vocês entendam alguma coisa que às vezes parece muito complexa de uma forma muito fácil. Se eu não falei direito, se vocês não entenderam o que eu falei, perguntem, porque eu tô aqui para responder tudo pra vocês. Que é pra isso que eu vim pro mundo, pra ajudar vocês a entender
como acessar a realidade que vocês merecem. Porque vocês merecem. Não importa, ai, mas eu fiz mal pra não sei o que, eu abandonei meu filho. Não importa. Não importa ter os erros do passado. Ontem eu tava assistindo aquela série de Jesus. E aí, eu não lembro exatamente o que foi que... Não sei, não lembro, gente, que eu tô assistindo todos os dias um pouquinho. Mas eu sei que alguém falou, não olhe mais pro passado. Porque os erros, os pecados do passado estão no passado. E é isso. Já dizia lá na Bíblia isso, e ninguém tá entendendo. Azar do passado. É o que tu faz agora. Com as condições que tu tem agora é que importa. Ah, eu errei porque eu fiz isso, porque... você acha que eu nunca errei. Mas eu crio a realidade que eu quero, eu moro onde eu quero. Eu amo o lugar que eu moro. Há 5 anos eu consegui sair da caixa que era morar lá no interior para poder abrir a minha realidade. Mas eu tive também que entender, tá, aquela Andréia lá, que já traiu o namorado, que já fez um monte de coisa. Enfim, eu já contei em várias lives aqui, né, meu passado pra vocês. Aquela Andréia não existe mais há muito tempo. Perdoei quem tinha que perdoar, pedi perdão pelas coisas que eu tinha feito. Ok, passou, e agora o que eu faço hoje? Porque é só isso que importa, o que vocês fazem hoje, com a realidade que vocês têm hoje. Vocês querem ser uma pessoa diferente? Façam, sejam, pratiquem. Não adianta só ficar pedindo. Não adianta. Essa parte é importante. Silenciar, agradecer tudo que tu já tem, isso é importante. Mas as outras partes também são elevar a tua frequência, elevar os teus pensamentos, medita, elevar o teu corpo, dar comida boa pro teu corpo, dar comida compatível pro teu corpo, para que ele se eleve o tanto que tu precisa. Uma coisa aconteceu comigo há uns anos atrás, antes de eu entender tudo que eu entendi hoje, tá? Quando eu tava vivendo todo o meu processo, era que eu ficava sempre negligenciando a prática física do yoga. Mas a meditação sempre teve em dia. A conexão com meus guias, mentores, conexão com Deus também. Isso pra mim é muito fácil. Eu sempre tive mais pro espiritual do que pra terra. Eu não gostava de estar viva, na verdade. Ai, pra mim era um saco. Tudo era um saco. Ter que pagar conta, ter que ir no banco, ter que não sei o quê. Resolver as coisas pra mim, isso era um saco. Eu tinha um ranço disso. E por conta eu negligenciava o quê? O corpo. Então eu sempre me sentia cansada para essas coisas, mas se eu tinha que usar minha criatividade, era só a mente, se eu tinha que silenciar, ouvir os meus guias mentores, isso aí eu tava sempre pronta. Até que eu comecei a perceber que eu tava travada, que eu não conseguia ter acesso a mais coisas do que eu já sabia, que eu não conseguia acessar informações mais sutis, conhecimentos mais novos. Aí eu fui entender, claro, eu tô estagnada, meu corpo não tá deixando... Tá tudo elevado. A frequência da mente tá aqui. A frequência da espiritualidade tá aqui, mas a frequência do meu corpo tava aqui. Por mais que eu quisesse evoluir mais isso aqui, que eu amava, estar sempre trabalhando isso, meditando e tudo mais, meu corpo não permitia, eu tava travada. Aí eu tive que entender, então tá, então isso aí é o que eu preciso trabalhar agora, eu preciso botar o meu corpo pra jogo. Eu preciso praticar mais o meu yoga e praticar as posturas difíceis também, não ficar só naquelas confortáveis que é muito fácil para mim fazer. Preciso movimentar o meu físico, o meu ser físico, afinal de contas ele tá aqui comigo. E ele é parte importante do meu processo de evolução, porque senão eu não precisaria dele, senão Deus não tinha me mandado com ele. Então hoje, a partir dessa live, vocês não podem dizer mais que vocês não entenderam como criar realidade. Vocês já sabem. E se vocês praticarem, eu duvido que vocês não vão ter resultado. Eu duvido. Porque todas as minhas alunas têm, todas as minhas pacientes têm. Mas eu quero que vocês entendam que é preciso prática, porque espiritualidade não é consumir conteúdo. É muito fácil vocês botarem aqui no TikTok, abrirem a minha live, abrirem a live de outras pessoas, ficarem sentados ouvindo. Isso aqui é a coisa mais fácil que tem, embora... a maior parte do mundo inteiro nem isso esteja fazendo, né? Tá lá consumindo outras coisas aleatórias. Gastando dinheiro em bobagem, vivendo uma vida que não quer, mas nem tá olhando pra isso, tá lá, sabe, confortável no desconforto. Tão lá. Sim,
mérito de vocês estarem aqui, ok? Dou parabéns pra vocês, mas não adianta só isso aqui. É o dia a dia, é o que vocês fazem no dia a dia. Desde quando vocês abrem os olhos, como vocês decidem viver no mundo, quando Deus dá a chance para vocês estarem aqui respirando, porque Ele confiou em vocês. Ele acredita em vocês, porque senão vocês não estariam aqui respirando. Vocês não estariam vivos. Quanta gente não amanheceu hoje? Quanta gente não abriu os olhos hoje? Diversas pessoas não estão mais aqui na Terra hoje. Mas Deus te deu a opção. Ele confia em ti. Ele sabe que ainda tem algo para ti. Mas às vezes tu não acredita nisso. Olha isso, Deus acredita em ti para te dar o poder de continuar vivo e tu não acredita. Tu não acredita que tem algo para ti? Eu acredito. Eu não só acredito, como eu tenho certeza. Mas como que tu vai acessar isso se no dia a dia tu não tá fazendo? Se ao invés de acordar um pouquinho, 20 minutos mais cedo, 15 minutos mais cedo, tu tá dormindo mais, botando soneca no celular, podendo estar meditando um pouquinho. Se ao invés de escolher comer algo mais saudável, tu tá escolhendo comer o processado. Se ao invés de ficar um pouquinho quietinho contigo, um pouquinho quietinha ou quietinho contigo, silenciar, fechar os olhos, te ouvir, deixar teu corpo sentir, tu tá na rede social até altas horas da noite. São escolhas no dia a dia que a gente pode fazer, que vão nos levar para ter a realidade que a gente deseja ou que não, ou que vão nos levar para ter mais da realidade que a gente já está vivendo. Tem uma coisa que eu falo, só para quem é meu aluno do Expande Abundância, mas eu vou falar aqui para vocês. Deus está sempre dando tudo para vocês, tá? Prestem atenção. Deus está sempre dando tudo, as realidades já existem. Mas você só vai acessar isso se você mostrar para Ele o que você quer. E como é que você mostra todos os dias o que você quer? Fazendo escolhas. Mas se tu tá fazendo escolhas que são iguais ou compatíveis com algo que tu não quer mais, ou seja, tu quer sair de um relacionamento, mas tu continua escolhendo estar com aquela pessoa todos os dias. Tu não quer mais estar nessa relação, mas todos os dias tu não escolhe terminar. Eu vou pegar um exemplo de uma paciente. Pra mim, assim, ó, ela foi uma das pacientes que mais me impactou. E eu penso nela seguido, assim, a gente não tá mais em processo, até porque eu parei de atender no início do ano e foi bem em seguida que eu não consegui mais atender. Ela tava já migrando aqui pro digital, eu não conseguia mais atender todo mundo e a gente parou de fazer atendimento. Mas o caso dela era assim, ela tava em um relacionamento que o cara fazia horrores com ela. Tipo assim, tratava ela muito mal, falava um monte de coisa pra ela, toda semana tinha... Não sei se todo dia, mas assim, toda semana tinha briga, eles já não se suportavam mais, mas eles iam casar, já estavam com o casamento marcado. E aí, ela não queria mais estar nesse relacionamento, eu perguntei pra ela numa sessão, mas e aí? O que tu vai fazer? E ela, eu preferia que ele terminasse, porque agora já tá tudo pago, já tá tudo feito, então eu acho que eu vou acabar casando. Se ele terminasse comigo, pra mim seria melhor. Resumo da história, ela casou, aí... Ele queria muito ter filho, ela não queria ter filho agora, ela acabou engravidando. Ela começou a viver uma vida que ela não queria estar vivendo, simplesmente porque ela não fez a escolha de sair do relacionamento. Então vocês entendem que todos os dias vocês recebem mais do que vocês estão escolhendo? As escolhas de vocês mostram para o universo o que mais mandar. Então se hoje eu tô num relacionamento que eu não quero estar, mas eu não digo não, eu não falo tchau, o que eu vou estar atraindo todos os dias mais esse relacionamento? Mais de uma coisa que eu não quero. Todos os dias você tá ficando num trabalho que você não quer ficar. Você não aguenta mais, mas você tá lá. Todos os dias mostrando pro universo, olha, eu tô aqui, me manda mais disso. Como que nesse caso eu poderia fazer para mostrar para o universo outras coisas? Currículo? Entrega currículo. Mora no LinkedIn. Mora sei lá onde que tu vai procurar emprego. Mostra para o universo o que tu quer. Eu não quero mais continuar nesse emprego, então o que eu faço?
Quais são os próximos passos? E aí tu vai fazendo isso até que chegue o novo pra ti, mas aí tu tá mostrando todos os dias qual é a tua nova intenção pra tua vida. Então hoje, observem bem as escolhas que vocês estão tendo. A ideia, mas é tão difícil acordar cedo. Sim, pra ti, pra mim, pra todo mundo. Eu acordo às 4h30 há anos e continua sendo difícil pra mim. Resolveu do nada começar a fazer 5 graus aqui na ilha, sendo que nunca tinha feito essa temperatura desde que eu me mudei. Eu me mudei pra cá porque lá no Rio Grande do Sul era muito frio e eu não gostava. E aí eu chego aqui e esse inverno inteiro amanheceu 5 graus quase todos os dias. E aí ligo o aquecedor, deixo aquecer um pouco o ambiente, deixo aquecer um pouco o banheiro e vou viver a vida. Ai, tá frio. Tá frio pra mim, pra ti, pra todo mundo, mas continua sendo uma escolha. Ou eu acordo feliz e grata porque eu tô respirando, eu não tô numa cama de hospital, eu não tô com nenhuma doença, ou eu acordo feliz e grata por isso e vou construir a minha vida, mesmo eu não tendo muitas coisas que eu ainda desejo, porque eu sei que eu vou chegar lá, ou eu acordo já irritada porque tá frio, boto no soneca, digo pro mundo, eu quero continuar dormindo, eu não quero acordar. São escolhas. E essas escolhas parecem pequenas escolhas, mas elas também estão mostrando para o universo o que mais te mandar. Então, ou tu acorda alegre e feliz, tu vibra isso e recebe isso, ou tu acorda reclamando, irritada e recebe mais disso. Vamos lá, vamos ver se vocês falaram? Quem tá aqui que é novo? Oi, Luan. Não se dá bem com a família, interfere em conseguir a realidade que queremos. Ó, Ju, sabe por quê? Ju Marques. Nossa, hoje eu sonhei com ela. Hoje eu sonhei com uma amiga minha que tem o teu mesmo nome. Era uma amiga lá do colégio, do ensino fundamental. Faz muito tempo que eu não vejo ela. Juro que eu sonhei com ela, tinha alguma coisa a ver com gravidez. Tava eu, ela e mais 2 amigas minhas que eram nossas amigas, que são gêmeas. Que doido, né? Ó, mesmo nome. Tá, vamos lá. O que acontece? Quando a gente tem emoções complicadas, vamos usar essa palavra, emoções, raiva, ressentimentos, mágoas, isso tudo são emoções de vibração baixa que não dão permissão. Para que a gente tenha permissão para receber as coisas que a gente quer. Isso aqui é assunto de outra live. Eu falo mais profundo no Expande Abundância, mas vamos tentar entrar um pouquinho. O que é a permissão? É você não estar em julgamento, você não estar em crítica, e auto-julgamento também, né? Quando a gente fala de julgamento, é você não tá em julgamento de ninguém, nem de si mesmo. Você não tá em crítica de ninguém, nem de si mesmo. E você tá aberto. É permissão. Só que quando a gente tem essas emoções, mágoas, ressentimentos, raivas, a gente não tá em permissão. Ou a gente tá vibrando isso, ou a gente tá vibrando a permissão. Permissão é você não tem nada te bloqueando. Por isso que tudo chega, por isso vocês olham, tem pessoas que tudo chega pra elas. Parece que elas têm tudo. Às vezes elas nem têm familiares, mesmo pessoas próximas, às vezes elas nem têm tanto dinheiro, mas elas têm tudo. Sabe? Porque tudo chega. Abundância fluindo. Por quê? Porque essas pessoas têm permissão. Então são pessoas que provavelmente não têm julgamento sobre si, sobre os outros. Elas estão só vivendo a própria vida, focando a energia delas nelas mesmas. Elas não têm críticas. E elas não têm dúvidas. Agora eu lembrei, a dúvida é o terceiro. Então, quando você tem problemas com algumas pessoas, você não resolve, você evita resolver, você reprime isso. Você não precisa ir na pessoa e falar com ela, mas se você não resolver dentro de você, isso fica aí. Ah, eu tenho problema com a minha mãe. Tu não precisa ligar pra tua mãe e dizer, mãe, me perdoa pelo que eu fiz. Ou então, mãe, tu fez isso comigo, tu tem que me pedir perdão. Não é sobre isso, mas é você resolver dentro de você essa ferida. Uma vez que você resolve a ferida, ou seja, você olha para ela, você acolhe, você ressignifica, você libera a emoção. Pronto, não tem mais esse ressentimento dentro de você. Já foi. Ou seja, se você não tá vibrando o ressentimento, você tá mais aberto para quê? Para vibrar a permissão. Então, sim, isso foi uma das coisas, como eu falei no início da live, que eu só fui entender há pouco tempo atrás. Mesmo eu conseguindo criar muita coisa na minha realidade, eu já mudei muito a minha vida nesses anos todos, mas ainda tinha coisas que me incomodavam, sabe? Lugares que eu ainda queria chegar e que eu não conseguia acessar e eu não entendia por quê. Aí eu fui
olhar para as emoções, e isso era a cereja do bolo, tá? Então ainda tinha emoções que eu tinha em relação ao meu pai e minha mãe. Não era nem eu, porque eu já me dou muito bem com meu pai e com a minha mãe, já faz uns 7 anos, 8 anos. Mas eu sempre tive relacionamento complicado com eles, na infância, na pré-adolescência, na adolescência. Meu pai, então, gente, a gente já chegou em extremos, assim, eu tenho memórias que hoje não me ferem mais, mas de coisas que foram ditas, que foram feitas, meu Deus do céu, vocês não têm noção. Mas eu ainda tinha um apego emocional a eles, uma dependência emocional, mesmo morando em outro estado, mesmo me sustentando sozinha, ainda tinha um apego emocional da minha criança interior, sabe? Lá do 0 ao 7, quando a gente tá aprendendo com eles o que é o mundo, quando a gente tem muitas, assim, eles têm uma forma de criar realidade, eles estão nos ensinando, mas a gente também já tá aprendendo quem a gente é, às vezes não, sabe? A gente fica meio conflitante, a nossa criança às vezes espera coisa dos pais e eles não dão, e aí a gente fica com falta disso. Então eu fui lá e limpei todas essas emoções que a minha criança tinha do 0 ao 7, várias emoções, tá? Necessidade de validação, de aprovação, de receber deles. Tô tentando lembrar de cabeça aqui, mas foram 19 limpezas emocionais. Por quê? Porque eu sentia isso. Eu criava muito fácil tudo que eu queria, mas eu também descriava muito fácil, sabe? Eu destruía muito fácil. E aí eu fui olhar e eram as minhas oscilações emocionais. Por quê? Porque a minha criança ainda estava esperando receber muita coisa dos pais. Tinha muita falta em relação aos meus pais, sabe? Coisas que eu achava que eles tinham que ter me dado. Minha mãe, eu achava que ela tinha que ter me dado mais atenção. O meu pai, eu achava que ele tinha que ter me dado mais presença, porque ele não foi um pai presente, ele nunca me ligava no dia do meu aniversário. Hoje, se vocês veem meu pai, gente, eu posso mostrar um dia pra vocês a conversa do WhatsApp todos os dias de manhã. Ele me manda: bom dia, meu único amor, eu sou a única filha, né? E ele não casou depois da minha mãe, eles estão separados há mais de 30 anos. Então, todos os dias, hoje ele é o paizão. No domingo ou no sábado eu falei pra ele: bah, pai, eu tô muito cansada, trabalhei muito esse final de semana, fiz muita edição de vídeo, assim, ó, eu não parei. E ele: ah, tu quer uma pizza de presente? Eu nunca tive isso do meu pai na infância, nunca. Ele não era esse pai pra mim, mas ele virou esse pai quando eu limpei as emoções. A Ingrid, tu não apareceu aí? Vocês não viram se a Ingrid tá aí? A Ingrid me mandou uma mensagem, ela me falou assim, eu nem sei se eu posso contar isso, gente, mas eu acho que eu posso sim. Ela falou assim: Deia, porque a Ingrid fez essa limpeza de emoções, né? Acho que foi o último dos meus eventos que ela fez. E aí ela falou assim: Deia, meu pai me mandou eu te amo em mensagem. Só que na minha vida inteira ele nunca me mandou isso. E a Ingrid, eu acho que tá fazendo 30 anos agora. Esse é o poder de você limpar essas emoções. Você não precisa limpar pro outro, mas você limpa de você. E aí você recebe tudo, até mesmo essas coisas que os pais de vocês nunca deram pra vocês e que pode ser inimaginável hoje que vocês recebam. Então eu cresci com a minha mãe me falando, nem o assunto da live, né, gente? Mas vamos emendar aqui já que vocês perguntaram. Eu cresci com a minha mãe me falando: teu pai não te dá nada, teu pai não te dá nada, teu pai não te dá nada. E, gente, a minha mãe hoje, por incrível que pareça, ela ainda fala isso, tá? Ela ainda fala. Eu tenho 35 anos, ela ainda fala. Mas o meu pai me dá tudo. Não me dá tudo, né? Mas qualquer coisa que eu falo pra ele hoje: ai, pai, vou comprar um sofá. Quando eu me mudei pra cá, eu falei: pai, vou ter que mobiliar a casa inteira, porque essa casa não tem nenhum móvel. E eu não tinha nenhum móvel desde que eu mudei pra Floripa, sempre morei em casas mobiliadas. E aí eu tive que mobiliar tudo, ainda estou mobiliando. E aí ele falou: ah, deixa que eu pago o sofá pra ti. Meu pai nunca ia falar isso na minha infância, porque ele não me dava nada, ele não pagava nem a pensão. Meu pai, quando decidiu trocar meu carro, ele que quis, ele falou: ah, vamos trocar teu carro e tal. Isso já faz uns anos, uns 3 anos, 2 anos e meio, eu acho. Gente, não lembro as datas. Eu falei: pai, não, meu carro tá ótimo, eu não preciso. Não, mas vamos que eu pago pra ti, não sei o que, não sei o que. Meu pai paga praticamente todo o meu carro porque ele quer, não é porque eu peço ou porque eu preciso disso. É porque hoje ele ama ser esse pai pra mim. Só que lá eu não podia receber isso dele e ele não podia me dar. Mas eu fiz todo um processo de limpeza das minhas emoções, não por ele, não pra receber dele, não, pra mim. Pra que eu me sentisse livre, pra que eu me sentisse leve emocionalmente, para que eu não carregasse essas mágoas, para que qualquer coisa que acontecesse comigo, que me chateasse, eu não entrasse no fundo do poço, porque era isso que acontecia comigo. Porque o que acontece? Ah, sei lá, alguém te disse não. Ah, uma pessoa falou assim: ah, Deia, não quero sair hoje contigo. O que acontecia comigo, gente? Eu entrava no fundo do poço porque eu tinha feridas da rejeição, que eram lá do meu pai, que eram lá da minha infância.
Mas aquela pessoa não querer sair comigo não significava nada. Só que naquele dia ela não estava bem para sair comigo. Mas para mim, que tinha essas feridas, que tinha essas emoções, era um horror. Eu me afundava emocionalmente. Isso já faz uns 5 anos, mais ou menos. Mas imagina, isso não reflete nada sobre mim. Por que eu ficava tão mal? Porque quem estava doída era a minha criança, que não tinha recebido lá do pai. Porque é ela que teve ferida. Foi a minha criança que foi ferida emocionalmente pelo meu pai. No momento que tu limpa, no momento que eu limpei essa rejeição dentro de mim, eu nunca mais precisei vivenciar relacionamentos que eu vivia isso, que as pessoas me rejeitavam, que eu me sentia rejeitada, nunca mais, que foi, limpou. Então esse é o poder de você limpar as emoções, não é pro outro, não é pra dar perdão pra ninguém, não é, é pra você. Você pode sim perdoar alguém que fez mal pra você, mas não pelo outro, por você, pra quê? Porque quem é que tá guardando ressentimento? Às vezes o outro não tá nem aí porque ele fez pra ti. E ele nem importa. Porque se ele importasse, não teria feito. Mas como que tu reage com isso? Peraí que apareceu uma coisa aqui. Ah, deu. Como que tu reage com isso é o que importa. Tu quer continuar guardando ressentimento? Ai, mas eu me nego a perdoar meu pai, eu me nego a perdoar minha mãe. Então continue com esses ressentimentos. Fique à vontade. Fique à vontade. Você não precisa liberar, quem tá guardando é você. Quem tá travando a vida é você. A outra pessoa tá livre, leve e solta. Então vocês entendem que quando vocês escolhem olhar para as emoções de vocês é para poder liberar isso? Liberar para que vocês tenham permissão para receber o que vocês merecem. Para que vocês estejam conectados com o poder de vocês de criar qualquer coisa na realidade de vocês. Enquanto tiver mágoa, ressentimento, raiva, julgamento, não vai acontecer, gente. Vai, mas nas migalhas. Quem aí na live cria, consegue acessar umas coisas diferentes, co-criar umas realidades diferentes, mas é bem pouquinho. Ai, um dia eu consegui mesmo um carro, um dia eu criei 5 mil na minha conta, um dia isso. Mas de fato não muda a vida. Fica criando em migalhas, como eu chamo. Fica criando por partes. Porque não entendeu que para tu criar a nova realidade de fato tem que mudar todo o ser. Tem que trabalhar corpo, mente, espírito, pensamento, emoção também, energia. Eu queria muito que a Ingrid entrasse aqui, normalmente ela assiste todas as lives. Porque eu queria que ela... Gente, eu tô muito feliz por ela, porque ela tá indo morar no país que ela sempre sonhou. E ela fez essa mudança em 4 meses. Foi muito mais rápido do que eu imaginei que seria, eu acho que muito mais rápido do que ela imaginou que seria também. Mas acho que ela não tá aí hoje. Queria muito que ela tivesse. Ai, tá aqui? Não. Eu achei que ela tinha entrado, mas não é. Bom, acho que vocês não perguntaram mais nada, né? Ai, tá aqui ela, olha. Mas acho que ela saiu. Tu tá aí ainda, Ingrid? Ela botou, aconteceu comigo também, mas já faz tempo que ela escreveu isso. Ingrid, cadê você? Eu acho que ninguém mais falou nada. Gente, vocês têm perguntas, então? A gente tá fechando 1 hora de live agora. Eu tô muito feliz que eu voltei pras lives. Tô muito feliz. Tá aqui a Ingrid. Eu era assim, criava fácil, mas não mantinha. Agora as coisas estão mudando. Ingrid, eu te citei aqui. Eu dei o teu exemplo. Contei da questão do teu pai. Eu não sabia se podia. Que ele te mandou mensagem dizendo que te amava. Não fique brava. Ela falou as mesmas desculpas que eu sintonizei na desprogramação. A desprogramação que a Ingrid está falando é essa limpeza de emoções que eu falei para vocês de 19... São 21 dias, na verdade, mas 19 é limpeza e 2 é integração de energia divina. No último café da manhã com meu pai, ele me abraçou forte e me pediu desculpas. Gente, eu quase choro com esses relatos, porque é isso, eu passei por isso também. De ter um pai nada presente e de ver um outro pai se transformando na minha realidade em pouco tempo. Não tão pouco tempo, tá? Pra mim, pra Ingrid foi assim, no estalar de dedos, foi meses. Mas pra mim foi aí uns 2, 3 anos, uns 2 anos que eu vi o meu pai se transformando em um paizão que eu nunca tive na infância. E eu tenho certeza que não é por acaso, talvez a Ingrid tenha o mesmo sentimento. É porque a gente foi lá na criança e a gente olhou pra essa criança. A gente olhou, conversou com ela e falou assim, eu sei que tu sentiu falta de ter presença.
Eu sei que tu sentiu falta de ter atenção, mas agora tu já tem tudo isso. Então a gente ressignifica toda a história. A tua criança passa a viver de um jeito diferente e tu passa a não sentir mais as dores dela. Então qualquer coisa que te acontece na realidade não é mais motivo para oscilar emocionalmente. Tu tá com clareza e não tem emoção doendo aí para te levar a viver a oscilação emocional. É simplesmente tu entende. Ah, entendi, aquela pessoa não saiu comigo. Às vezes tu tá tão limpa de pensamento que tu consegue captar o que a outra pessoa tá sentindo. Não sei se tu já começou a perceber isso, Ingrid, mas quanto mais a gente limpa, mais a gente tem essa habilidade de conectar com o pensamento do outro. Parece loucura, né? Mas é real, é troca de energia. E aí tu entende, cara, essa pessoa tá mal hoje. Talvez eu precise falar uma palavra para ela, não é ela que precisa vir até mim pra gente sair. Talvez eu daqui mesmo eu possa dar uma palavra boa para essa pessoa. E aí tu para de vivenciar tudo que te acontece pro lado, para de levar, aliás, tudo que te acontece pro lado pessoal, como se fosse rejeição, abandono, raiva, ressentimento, ódio. Não, tu consegue entender a situação com clareza. Isso pra mim é paz interior, sabe? Isso pra mim eu não troco por nada hoje no mundo. Vamos ver o que mais que vocês estão falando. Acho que era só isso. Acho que eu nem comentei no nosso último café com meu pai. Ele me abraçou e me pediu desculpas. Gente, que incrível, Ingrid. Eu fico muito feliz por ti. As mesmas desculpas que eu sintonizei na desprogramação. 35 anos, eu sim, tenho 35 anos. Fiz agora, há 2 meses atrás. Que bom que tu tá aqui, fico feliz também de tu tá acompanhando. Gente, eu amo fazer as lives, mas como eu tava mobiliando casa, fazendo várias coisas e também num novo formato de criação de conteúdo para vocês, eu tive que dar uma pausa, focar na criação de conteúdo, nos roteiros, numa nova forma, mas agora eu tô voltando. Eu amo as lives. O que eu mais amo fazer é as lives, os vídeos do perfil eu faço, eu sei que é importante, mas as lives pra mim são... Porque nas lives eu sinto a energia de vocês, né? Eu tô aqui com vocês e tiro dúvidas, enfim, e é o que eu amo fazer. E consigo ser mais espontânea também que nos vídeos. Meu pai tenta se aproximar, eu me afasto, pois nunca foi presente na minha vida. Então, é a hora de liberar esses ressentimentos. É a hora de liberar essas mágoas. Lina, olha, entende que quem é ferida não é tu. Quem é ferida é o teu eu do passado. E no momento que tu escolhe continuar carregando essas emoções, tu tá te ferindo sem ter porquê. Porque quem sofreu a dor não foi tu, foi elas. Seja as tuas crianças, não sei quando que ele decidiu não estar presente. E é elas que precisam de cura, não é tu. O teu eu pode ser o canal para liberar essas emoções onde elas começaram, lá na raiz. E aí tu para de sentir isso e tu te abre para receber isso que o teu pai tem para te dar. Se for da tua vontade, é claro, né? Porque é isso, gente. A gente tá sempre evoluindo, a gente tá sempre amadurecendo, novas versões nossas estão acontecendo a todo tempo. Quem tá aberto para realmente vivenciar a vida, tá aberto a perdoar. Porque tu entende que o perdão não é pro outro, é pra ti. Por mais difícil que seja a situação, vocês vão falar, ai, mas eu vivi uma situação... Gente, vocês não sabem tudo que eu já vivi. Porque tem coisas, eu já contei muitas aqui, já chorei em live, mas tem coisas que eu nunca contei. E que eu só vou contar quando as pessoas envolvidas falecerem. Porque eu não quero hoje causar algo para elas. Mas tem coisas que eu vivi que são fortíssimas também. Que a minha criança, desde bebezinha, viveu, que são fortíssimas também. Mas isso pra mim, a gente ficar preso nisso é só mais uma forma da gente ficar se magoando. Da gente ficar guardando coisas erradas que outras pessoas fizeram. Olha, quando uma pessoa faz algo errado pra ti, é como se ela te desse um presente. E aí tu pega esse presente e guarda ele aí dentro, como se tu nunca mais na tua vida pudesse te liberar disso. Mas imagina o que seria pra ti poder pegar esse presente de volta, essa coisa que a pessoa fez contigo, e dizer, isso não é meu. Pega. Quem errou foi tu. Tu te liberta da dor. Tu te liberta da mágoa. Tu te liberta da raiva. E tu entende... Eu vou usar essa palavra que eu uso muito. Foda-se o outro. Foda-se, mesmo sendo teu pai, sendo tua mãe. Foda-se, tu consegue ligar o foda-se porque a pessoa fez contigo. Não diz nada sobre ti. Não diz nada sobre teu valor. Não diz nada. Você libera isso de você.
Gente, é que pra mim, eu tô há muitos anos fazendo isso, né? Como eu falei pra vocês, há 8 anos eu trabalho com regressão. Há muitos anos eu faço atendimento, né? Eu sou paciente de regressão, Theta Healing, todas essas terapias que acessam vidas passadas, aliás, que acessam vidas do passado e liberando isso. Eu tô há tanto tempo nisso que pra mim toda sessão que eu faço, inclusive amanhã eu tenho sessão, é um alívio. E eu penso, por que eu fiquei guardando isso tanto tempo? Porque não faz sentido eu guardar uma dor de algo que fizeram pra mim. Sou eu que tô guardando a dor. Sou eu que tô me prejudicando, sou eu que tô travando a minha vida, então pra mim não faz nenhum sentido. Mas eu respeito se pra vocês faz. Cada um tem o seu momento, né? Cada um tem a sua hora de liberar as coisas ou de nunca liberar. Conheço pessoas que estão falecendo com vários problemas em relação aos pais. Fique com os seus problemas, é sempre escolha da pessoa, né? Na minha cabeça, não faz nenhum sentido. E quando o pai já morreu, não tem problema, Thaís, se a pessoa já faleceu ou não, porque esse processo, ele é você com as suas dores, com a sua criança, com quem realmente passou o problema. Eu vou explicar rapidinho como é que funciona. Você vai acessar um espaço de frequência dentro da sua mente, onde os teus pensamentos não interferem, ou seja, uma frequência elevada, e aí você vai até as suas crianças, do 0 ao 7. Quando você olha para as suas crianças, você identifica quais delas que viveram a dor. Vamos pegar o exemplo, a rejeição. Identificou quais dessas crianças viveram a rejeição. Aí essas crianças entram em contato com os pais daquela época, o pai e a mãe daquela época. A criança que vivenciou a rejeição foi a minha criança de quando eu tinha 1 ano. Então a gente vai lá, leva essa criança de 1 ano para falar com os pais. Só que é os pais de quando ela tinha 1 ano, não é os pais de agora. Por isso que não importa se a pessoa já faleceu, porque é daquela época. E aí essa criança, ela expõe para esses pais tudo que ela quer. Assim falando, vocês não têm noção da dimensão. Por quê? Porque quando você acessa a criança, você vê que tem muita coisa guardada. Coisas que hoje, conscientemente, você não pensa que tem. Acho que a Ingrid pode ajudar aí dando o exemplo. Você começa a lembrar, por quê? Porque você conecta com a energia daquela criança lá do que ela passou. E é ela falando, mas a minha criança de 1 ano não falava, não importa, porque é energia. Ela já sentia, ela podia não saber falar, mas ela já sentia. E é isso que importa, a partir da vibração dessa energia, ela fala, como se ela falasse, tá? Se ela pudesse falar. E esses pais recebem isso. Quando você expõe o que você sentiu, é muito mágico, gente. Juro pra vocês, é muito mágico. Pra mim foi um processo muito mágico quando eu fiz. Você expõe pra esses pais o que você sentia, na maioria das vezes esses pais não têm nem noção do mal que estavam fazendo. Porque as pessoas, às vezes, fazem coisas que elas não sabem porque elas fazem. Quantas vezes vocês já fizeram isso na vida de vocês? Eu já fiz várias. Várias vezes no meu passado eu já agi sem nem entender por que eu estava fazendo aquilo. E os pais de vocês a mesma coisa, são seres humanos. Então você vai lá naqueles pais, você fala o que você tem que falar, o que ficou guardado daquela época, e eles vão te responder. E é aí que a mágica acontece, porque às vezes você ouve um pedido de desculpas que você nunca imaginou que ouviria. Às vezes você ouve ou você vê eles chorando de mágoa pela forma como eles agiram com vocês. Então, quando vocês abrem esse caminho para vocês olharem para a dor, olha para a ferida, olha para essa criança que sofreu. Eu não tive meu pai, gente. Meu pai e minha mãe se separaram com 3 anos, minha mãe se mudou de cidade. E o meu pai nunca foi me visitar. Vocês têm noção do que é isso? Ele nunca foi me visitar. Ele nunca foi numa festa de colégio. Vocês imaginam como que a minha criança se sentia em olhar todas aquelas crianças dançando, entregando presente pro pai. Eu não tinha pai para entregar presente. E isso é só um pouquinho do que eu vivi com meu pai, porque teve coisas muito pesadas. Só que quando eu escolhi ir lá, olhar para essa minha criança que sentiu tudo isso, deixar ela chorar, deixar ela falar, deixar vir à tona, tchau. Não precisa mais sentir, a criança se sente acolhida, ela entende que o problema não era ela, ou seja, toda a sensação de não merecimento que você tem, que você guarda, toda a sensação de que não é possível para você, de que não é permitido para você, de que tem algo errado com você. A minha criança sempre sentiu que tinha algo errado com ela porque ela não tinha um pai.
enquanto as outras crianças tinham pai. Então, por muitos anos da minha vida, eu sentia que tinha algo de errado comigo, mas não era eu que tinha sofrido essa dor, era a minha criança. E quando eu olhei para ela, quando eu acolhi, quando eu abracei, quando eu deixei ela chorar, quando eu deixei ela falar pro pai tudo que estava guardado, se foi. E o espaço para se dar o perdão, se vocês quiserem dar o perdão, vem. Naturalmente tu sente vontade de perdoar, porque tu entende a história, tu entende os motivos que levaram os teus pais a fazer isso. Tu entende a cabeça deles. Isso é muito mágico, porque a energia é tão poderosa que tu consegue entender o que estava passando com eles. Ah, mas eu não quero entender. Então não queira. Então guarde com você e fique com essas emoções para você. É uma escolha, gente. Você não precisa querer mudar. Você não precisa querer se libertar dessas emoções. Você não precisa querer perdoar ninguém. Você pode continuar do jeito que você tá, desde que você esteja feliz. Desde que você esteja vivendo uma vida feliz. A Ingrid, quando me procurou, ela não estava satisfeita com a vida dela. Eu, quando comecei esse processo, eu não estava satisfeita com a minha vida. Foi por isso que eu escolhi limpar as minhas emoções. Mas se vocês estão satisfeitos com as vidas de vocês, continuem. O que importa é vocês estarem felizes, alegres, criando a realidade que vocês desejam, acessando a vida que vocês desejam. Porque há 7 anos atrás, eu nunca ia achar que eu merecia morar a 1 quilômetro da praia, da melhor praia que tem aqui em Florianópolis. E eu moro aqui há 5 anos, só que a Andrea, de 7 anos atrás, não imaginava que ela podia estar aqui, porque ela tinha muita coisa presa. Então, às vezes, a vida que vocês merecem de verdade, a vida que vocês sonham, da realidade que vocês desejam, tá a um passo. É só vocês liberarem o que não serve mais. É só liberar as emoções e abrir caminho. Vamos lá. Então, Thaís te respondendo, não importa se já faleceu, tá? Funciona do mesmo jeito. E eu sempre sentia, mas agora estou mais conectada com a minha intuição. Exatamente assim, disse a Ingrid. Foi o caso do meu pai. Como funcionam as sessões com você? Eu não tô mais atendendo, tá, gente? Eu só tô atendendo quem já é meu paciente ou quem é indicação muito importante de paciente. Por exemplo, semana passada veio uma pessoa pra mim que tava com pensamentos suicidas. Bom, aí eu não nego atendimento, né? E ainda mais que é indicação de um outro paciente meu que veio pra mim porque ele queria pegar a cidadania nos Estados Unidos. E aí eu cheguei a atender ele porque ele era indicação de uma outra paciente. Então, assim, eu só tô atendendo só para pessoas que já fazem algum processo comigo, já fizeram algum curso, já fizeram algum evento, alguma coisa. Não tô mais atendendo. Mas, para limpar as emoções, tem no link da minha bio. É só clicar no Desprogramando Crenças Emocionais. Tu vai fazer essas sessões, tu fica em contato comigo todo o tempo. Ingrid tá de prova aí. Quando ela não vinha me procurar, eu ia chamar ela para saber como é que tava sendo as sessões. Então, tu vai assistir essas 21 sessões, tu tem 3 meses para assistir essas sessões. E a cada sessão que tu assistir, tu pode me mandar mensagem no WhatsApp, tirando dúvidas, falando o que tu sentiu, me perguntando o que tu precisa fazer. Eu vou estar acompanhando vocês do início ao fim, quem decidir fazer. Então, são 21 sessões comigo, não é áudio, é vídeo. E além dessas sessões, tu fica em contato comigo para que eu possa te dar todo o suporte. Então, vocês podem fazer. Gente, esse evento, ele é simplesmente incrível. Ele é transformador. Vocês vão entrar uma pessoa e vocês vão sair outra. Ingrid tá indo morar fora do país agora, em 4 meses. E assim, claro que o mérito é todo dela, porque ela se dedicou muito, mas eu tenho certeza que quem possibilitou essa limpeza de emoções foi o Desprogramando Crenças Emocionais. Me corrija aí, Ingrid, se eu estiver errada. Então, gente, eu tô com vocês do início ao fim, por mais que não sejam sessões ao vivo, assim, presencial comigo. Presencial eu já não atendo há muitos anos, mas assim, ao vivo comigo, são sessões gravadas e eu tô com vocês ali no WhatsApp. Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, a ideia nessa sessão, eu não consegui falar isso que eu queria, eu vou te dizer o que fazer. Ideia, nessa sessão aqui, eu senti mais desconforto, o que tu acha? Eu vou estar ali com vocês todo o tempo. Vamos lá. A Ingrid disse, tá certíssima.
Porque é isso, né, gente? É uma limpeza emocional profunda. É uma limpeza... Pensa você hoje. Você tem emoções densas. Você tá vibrando emoções densas. Quem seria você sem essas emoções? Quem seria você com mais espaço para ser mais alegre? Para ter mais motivação com a vida? Para ter mais entusiasmo? Para ter mais força de vontade e determinação para correr atrás dos teus sonhos? Quem seria você? Provavelmente outra pessoa totalmente diferente, né? E aí você começa a realizar de fato. A minha psicóloga até comentou que essa possibilidade é muito ligada ao lado masculino. Porque quando a gente tá fazendo essa limpeza de emoções, a gente tá limpando pai e mãe. Os dois, não é só o pai nem só a mãe. O masculino, ele é a ação, é o movimento, é a sua força de vontade de fazer acontecer. E o feminino é a nutrição, ou seja, todos os dias a nutrição, a gente pode ligar até com disciplina. É todos os dias você saber que tem algumas coisas para fazer e você conseguir fazer isso. Todos os dias você vai nutrindo um pouquinho. Então, é a ação, é o movimento, é o fazer, mas junto com o feminino, que é a nutrição. Todo dia tu vai lá, sabe quando tu tá vendo uma plantinha crescer? Todo dia tu vai lá, tu fala com ela, eu pelo menos faço isso, tu fala com ela, tu dá amor pra ela. Isso é a nutrição do feminino, né? Todo dia tu tem um projeto pra fazer. A Ingrid tá escrevendo um livro. Então, todo dia ela pode ir lá, olhar para aquele livro, mesmo que naquele dia ela não esteja com um movimento com energia de ação para agir, para escrever mais não sei quantas páginas, ela vai lá, olha para aquele livro, agradece o livro. Isso é a nutrição. Sabe que ela tá naquele caminho, que aquilo ali é um propósito para ela. Então, quando a gente limpa o feminino e o masculino entre a gente, vamos dizer assim, essa criança que tinha dores do pai e da mãe, essas energias têm caminho livre para fluir. Não tem mais emoção presa, lembra? Emoção presa é energia que está presa em ti. Não só vibracionalmente, né, de energia mesmo, mas no teu corpo. Gente, eu acho que é isso, tá? Já estamos aqui há mais de 1 hora de live. Quem sentir de começar o processo, só se inscreva. Provavelmente, e eu assim arrisco muito a falar que vai ser o melhor investimento que tu vai fazer no teu ano de dinheiro, de tempo e de energia. Eu tenho certeza absoluta que tu não vai te arrepender por nenhum segundo de ter feito esse evento, de ter limpado as tuas emoções. Mas tu sente que não é o teu momento também, só continua me acompanhando aqui no perfil, continua vindo para as lives, continua absorvendo no teu tempo de criar a tua nova vida, no teu tempo de ter a vida que tu deseja, tá tudo certo. Então é isso, gente. Vejo vocês na próxima live. Agora, as lives não vão ser mais ao meio-dia, tá? Elas vão ser à 1 da tarde. E a gente vai falar de temas distintos. A gente vai continuar nessa vibe de emoções, porque a gente tem muita coisa para falar ainda nessa semana. Depois a gente vai entrar em outros assuntos, tá? Beijos para vocês então, gente. Tchau!